Primeira Reis, capítulo 13. Eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Yahvé, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso, e, por determinação de Yahvé, gritou contra o altar esta condenação: altar, altar. Assim fala Yahvé, o Senhor: eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras, que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Naquele mesmo dia, deu ele um sinal, afirmando: este é o sinal de que Yahvé falou: o altar se partirá e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo o que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: prendei-o. Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Em seguida, o altar se partiu e toda a cinza se derramou do altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor. Então o rei rogou ao homem de Deus: aplaca, eu te suplico, a ira de Yahvé teu Deus, e ora por mim, para que meu braço volte a ser o que era. O homem de Deus orou ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. E o rei convidou o homem de Deus: vem comigo à minha casa, para te alimentares e refazeres tuas forças, e te recompensarei. Mas o homem de Deus replicou ao rei: mesmo que me desses a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia. Tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar. Porquanto recebi de Yahvé esta ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que o conduzirá até Betel. Em Betel morava um profeta já idoso. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel, e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Então seu pai lhes indagou: em que direção ele seguiu? E os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus que viera de Judá. Solicitou o profeta a seus filhos: selai o jumento. E eles lhe selaram o jumento, e o pai montou. Partiu em busca do homem de Deus e encontrou-o
sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e perguntou-lhe: És tu o homem de Deus vindo de Judá? Ele respondeu: Sim. E, em seguida, o profeta o convidou: Vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas o homem de Deus recusou, explicando: Não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa. Tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Porque assim me foi ordenado pela palavra de Yahvé: ali não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo caminho por onde vieste. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: Faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia. Quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar, e ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: Assim fala Yahvé: Porque foste rebelde à palavra de Yahvé e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus, mas voltaste, comeste e saciaste a tua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido. Não comerás, nem beberás ali. Por isso, o teu cadáver não será sepultado no túmulo de teus antepassados. Assim que o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, mas seu corpo não foi destruído. Ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram por aquele caminho observaram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram correndo informar a todos na cidade onde o velho profeta vivia. Assim que soube do fato, o profeta exclamou: Certamente trata-se do homem de Deus que desafiou a palavra de Yahvé. Porquanto o Senhor o entregou ao leão, que o feriu de morte, exatamente como a palavra de Yahvé o tinha advertido. Então o profeta ordenou aos seus filhos: Selai para mim o jumento. E eles prontamente o selaram. Partiu o profeta e logo encontrou o cadáver do homem estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o corpo daquele homem, nem atacado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e conduziu-o para a cidade onde morava, para as lamentações fúnebres e sepultamento. O profeta idoso enterrou o corpo do homem de Deus em seu próprio túmulo e choraram por ele, exclamando: Ai, ai, meu irmão!
Depois de tê-lo sepultado, encomendou a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus. Depositareis os meus ossos junto aos ossos dele. Porque, em verdade vos asseguro, que se cumprirá toda a palavra que este homem profetizou por ordem de Yahvé, o Senhor, contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria. Mesmo depois destes eventos, Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo e, a seu bel prazer, sacerdotes para ministrarem nos altares idólatras que erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse a ambição de virar sacerdote. Portanto, este foi o pecado da família de Jeroboão, que provocou a sua queda e o seu extermínio de sobre a face da terra.